Desde Brasil, el ingeniero y máster en Ingeniería Civil Claudio Milfon, consultor y disertante en saneamiento hidráulica y director técnico y comercial de Watergold Engineering, que nos hablará sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible. Nos expondrá el tema comportamiento de tuberías termoplásticas y transitorias hidráulico. Adelante, Claudio. Olá a todos da América Latina, Muy bienvenidos a este evento, ao nosso congresso. Agradeço a Vavin, agradeço a todos vocês que estão aqui participando do evento. Vamos começar com Vamos começar a nossa apresentação. Comportamento de tubos termoplásticos e transientes hidráulicos. Eu sou Cláudio Milfon, engenheiro civil. Falo do Brasil. Hablo diretamente desde Brasil. Vamos falar sobre 6 tópicos. Tópico 1, falar um pouco sobre água. Tópico 2, água no Vamos Brasil. começar a falar sobre 6 tópicos, 6 pontos. Tópico 1, sobre falar um pouco sobre a água. Distribuição de água. Tópico 2, sobre a água em Brasil. Tópico 4, tubo Tópico 3, PVCO. tubos para adução e rede de distribuição de água. E tópico 6, um estudo de caso. Ponto 4, PVC, tubo PVCO, A água. que seria PVC orientado. E o tópico 5, água transientes hidráulicas. E 6, estudo do caso. bebemos é a El mesma agua. água que existe há 5 El bilhões agua de anos. Ela Que simplesmente hoje nós passa por tomamos constantes é a mesma água que existe há 5 bilhões de anos. chamado ciclo Ela hidrológico. simplesmente passa por com constantes modificações Constante na em Terra, grande ciclo chamado ciclo Só hidrológico. para termos ideia, há 2.000 anos Sin embargo, atrás, su volumen corresponde, a população a veces aumenta, mundial da época pero se mantiene igual. corresponde Para tener una idea, a hace 2.000 años atrás, da população El- atual. la población mundial de la época Não aumentou corresponde a oferta de água. a 3% de la población Continua actual. o mesmo volume. Y no se E a incrementou, demanda y ese índice no se incrementou durante los años. El agua se mantiene con el mismo volumen. temos 3 vezes Y el mais consumo consumidores y la demanda do que se ha incrementado 2.000 anos mucho, atrás. simplemente ha triplicado. Tenemos 3 meses más de 3 millones más de consumidores de hace muchos años atrás. ampliado cerca de 50%. El consumo medio de agua por habitante Água doce é usada na agricultura. se ha incrementado también cerca de 50%. E a ilusão de abundância Cerca de 70% del agua dulce del mundo a realidade de que a água de boa qualidade e, está e cada se é uma dia ideia mais escassa. equivocada de la abundância dessa água, não? E que não é Fala verdade. agora sobre água no Ou seja, Brasil. é decir, el agua de boa qualidade está de forma escassa, O se está Brasil acabando. tem 11,6% Agora sobre o água em Brasil. superficial do mundo. Cerca de 60% O Brasil tem de toda a água doce do mundo 11.6% da água dulce concentrada e em superficial 10 do mundo. países, entre eles o É Brasil. decir, 60% de toda a água dulce do mundo está concentrada em 10 países. Entre eles está Brasil. Disponível encontra-se na região amazônica. 70% da água Os outros 30% em Brasil são distribuídos é de disponível forma desigual em está todo o em país, la região amazônica. para 93% Os outros da 70% população. são distribuídos de forma O desigual potencial em todo o país. do Brasil corresponde para 93% da população. 54% do total da El- América do Sul. O potencial hídrico de Brasil corresponde a 54% total dos rios do planeta. de América Latina Descarga e média a dos rios 14% del flujo total propicia de los ríos del uma planeta. disponibilidade hídrica da ordem de 38 mil La descarga media de los ríos por habitante por ano. proporciona uma E a disponibilidade demanda hídrica é somente de ordem 1% de desse 38 valor. mil metros cúbicos por habitante por ano. Aqui E a demanda quadro é de alrededor de representa a 1% distribuição desse da valor. água.
Vamos pegar duas regiões. Aqui podemos visualizar um quadro que representa a distribuição da água. Amazônica. Vamos observar duas regiões. A região norte, onde contempla a região amazônica, detém 68,50%, quase 70%, para uma população de quase 7%. Vamos observar a região sudeste, onde há grandes cidades, grandes metrópoles, como São Paulo, por exemplo, 43%. tem somente 6% de água e uma população de aproximadamente 43%. E em outra região, então aqui você pode observar que em uma região de muita água e poucas pessoas, uma população mais reduzida, e uma região com pouca água e uma população muito mais grande. Adução e rede de distribuição. Vamos começar a falar sobre tubos para adução e rede de distribuição de água. Temos 5 pontos para pensar, para escolher um tubo. Vamos mirar os critérios para esse estudo. Nós só temos 5 pontos para pensar e escolher o melhor tipo de tubo. Qual tipo vou utilizar? Será em área urbana? Será em área rural? Fluido a ser transportado. Vai ser dentro submerso em água? Tratada. Vai ser a água de reuso. Segundo, fluido a ser transportado. Água bruta, água tratada. Pressão, pode ser água de reuso. Aquela pressão. Terceiro tópico, pressão de serviço. Qual é a pressão de serviço? A pressão tipo de assentamento. Que é a pressão em um maior tempo que será? Ou ele será aéreo? Que é a pressão que o tubo pode suportar? Tipos de assentamento. Esse tubo será enterrado ou será aéreo sobre a superfície? Então, vamos e qual o diâmetro de minha tubulação? Os tipos de materiais que existem. Basicamente, nós temos então, vamos começar a falar sobre os tipos de materiais que existem. Basicamente, nós só temos 4 tipos de materiais. Temos os metálicos, cerâmicos, os polímeros e os compostos. Os compostos são materiais mixtos. Tubo para água com material metálico. Entre os materiais metálicos, vamos a enfocar em um tubo para água com material metálico. Nós temos os tubos não ferrosos e os tubos ferrosos. Dentre os ferrosos, nós temos o cobre, o bronze e o alumínio. Dentro dos ferrosos, temos o acero carbono, o acero inoxidável e o ferro fundido. Entre todos estes materiais, os mais utilizados são os tubos em acero carbono e os tubos de ferro fundido. Os tubos em acero carbono, eles podem ter uma forma longitudinal ou costura helicoidal. E os tubos de ferro fundido utilizamos em saneamento para transporte de água. Tubos em ferro fundido em forma modular. Nós temos o PVC, que é o dentre os materiais polibéricos, nós temos o PVC, policlorito de vinilo, nós temos o polietileno e temos o PP e polipropileno. Os dois materiais poliméricos mais utilizados são o PVC e o PE. Dentro do PVC, nós só teremos 3 tipos: o PVC PBA, o ponta Bolsonaro, o PVCO, que é o orientado, e o PVC BFOFO, dentro do polietileno, que é o cobrimento de externo de ferro fundido. Polietileno de alta densidade. E dentro do polietileno temos o FAD, todos esses materiais, que é o polietileno de alta densidade. Tipos de tubo, tanto metálico dentre todos esses materiais, entre esses tipos de PVC que temos aí, o PVC orientado. eu vou falar do tubo de PVC PVCO,
que é o PVC orientado. O tubo PVCO foi uma revolução. O tubo de PVCO é uma revolução na condução de água, ou água bruta, e também seja água tratada ou água bruta, e para o sistema de alcantarilhas. Ele passa por um processo de orientação molecular que modifica a estrutura do PVCU, proporcionando ao polímero uma orientação específica de suas cadenas macromoleculares e uma direção ou um plano determinado. Essa revolução surgiu da essa evolução vindo da necessidade de alguns produtos com características melhores em tenacidade, rigidez, ductibilidade, resistência à pressão hidrostática interna, ao impacto, ao cloreto de metileno, a compressão diametral, deformação, fadiga e a transmissão de fissuras ou arranhaduras. À medida que as cadenas do polímero se acomodam durante o enfriamento pós-processo, é possível de criar estruturas organizadas de elevadas estruturas de coesão. Orientar um polímero significa alinhar suas cadenas de uma forma ou uma direção determinada, em vez de deixá-las desordenadas ou desalinhadas umas das outras. Então, primeiro, o polímero é aquecido acima de uma temperatura de transição vítrea. As cadeias da fase amorfa adquirem mobilidade e o material passa de um sólido vítreo a um mais cerca ao caucho e flexível. Com isso, é menor energia para deformar, não? É um material que não se deforma com facilidade. E as forças hipermoleculares estão enfraquecidas, mais debilitadas. E com isso, é feito um estiramento do material, da peça, na direção estirado de forma segundo o espaço determinado. E como resultado, se tem uma peça que vai ser enfriada e estirada. E depois disso, essa peça vai ser congelada com as microestruturas alinhadas. Então, aí é um ponto importante. Então, esse é um ponto muito importante. A peça é congelada se a tubulação de PVCO. Se, por si acaso, a tubulação é utilizada a uma temperatura alta, essas macroestruturas quedarão desalinhadas. Então, a recomendação é que o uso seja segundo a norma do país. Processo de fabricação. É o processo de fabricação. Nós temos duas fases. Temos duas fases, duas etapas. Início, né? Na primeira fase é extrudado. E na primeira fase, o tubo é extrudado de PVCU com espessura elevada. Esse tubo recebe o nome e esse tubo recebe o número de pré-forma. Na segunda fase, esta pré-forma é expandida em seu largo e em seu ancho de forma mecânica. De calor. E recebe um tratamento de calor. Ocorre a orientação molecular. Em essa fase, ocorre a orientação molecular. Uma foto que representa mais ou menos... Aqui temos uma foto que representa um pouco de como é alongamento o processo de expansão quanto a seu largo e a seu ancho desse material. Etapa 3.
Em la etapa 3, o resfriamento da peça, é realizado o enfriamento dessa peça, do tamanho e o corte, a medição desse tamanho e o corte para que seja verificado o corte adequado. E tudo em segundo é acoplado uma junta de fabricação. E tudo isso é realizado na mesma linha de produção. É a colocação da junta elástica, que é um... E a próxima etapa é o acoplamento de outra peça como um codito. Um gráfico que mostra... Aqui, por el gráfico, podemos observar, não, os 4 materiais poliméricos, não, essas 4 qualidades e suas características mecânicas. Em verde, nós destacamos com a linha verde, destacamos o PVCO. Onde ele tem uma boa resistência. Onde ele apresenta uma boa resistência, uma eficiência, é um material muito eficaz. E uma relação pressão-carga, não? Uma excelente quanto ele pode aguentar da sua resistência. E sua resistência contra fugas de água, boa flexibilidade, excelente resistência à propagação de lenta de rupturas, excelente desempenho ao impacto. E excelente desempenho assim contra qualquer tipo de impacto ou forças externas. Nós temos uma figura esquemática aqui temos um burro que pode ensinar, que ensina o processo de fabricação. A fabricação ocorre em linha, a fabricação é em linha, por intermédio de um processo automatizado e contínuo. Nesse processo, há controle de temperatura, controle de espessura, controle do espessor, controle do grau de orientação e controle do grau de circunferência e de longitude. O ponto de destaque, o ponto que queremos destacar é a unidade de orientação. É ela com que hace com que demonstra que como esse tubo de PVCO, esse material, seja orientado e transformado em um tubo de PVCO. Esse processo ocorre na unidade de orientação. Quais são os tipos de orientação molecular que existem? Quais são os tipos de orientação molecular que temos? Pode ter a orientação monoaxial. Temos a orientação monoaxial. Aqui onde ensino, não? Eu leio o modo formato. Uma foto de uma lâmina. Aqui é uma foto do material, não? E visto por microscópio. Amorfo, que é totalmente amorfo, sem nenhuma orientação. Apresentação visual. Onde não se pode apreciar nenhuma orientação. Biaxial. E também temos a orientação biaxial. Em 2 eixos, não? É o eixo Y e o eixo X. Orientação axial. E essa é a orientação que nos ensina, não, sobre a lente do microscópio, que é hecho essa linha. Essas pequenas linhas retas são. Essas pequenas linhas retas são o produto da bioorientação molecular. Aqui nós temos. Aqui temos um gráfico de deformação que nos demonstra o tempo de deformação. A linha azul ensina a curva do PVCO, dos metais. Que vem a ser a curva dos metais. A gente olhando para as curvas, elas são muito próximas. Se observamos as curvas, elas são muito próximas uma muito cerca da outra. Ou seja, o tubo plástico de PVCO terá um desempenho mecânico muito próximo, assim, muito cerca de um material metálico. Há outra figura onde nós temos uma ao costado temos uma estrutura amorfa passando pelo processo de que passou pelo processo de orientação molecular. É a foto do material que é a foto do material blando. O material azul. E finalmente o material azul, já com a estrutura laminada e biorientada, que ele fica como se fossem camadas sobrepostas.
podemos observar que como se foram camadas sobrepostas uma sobre a outra. São essas camadas sobrepostas umas arriba da outra que melhoram sua qualidade e sua performance dentro dos tubos do tipo de PVCO, do tipo PVCO. Aqui tem gráfico, tem uma curva Aqui de temos regressão, uma curva de regressão hidrostática. de resistência hidrostática. E vou tomar, por exemplo, o tubo de PVCO. E de color azul, a linha azul, observa? Com uma simulação de curto prazo Com uma de 10 horas. simulação de curto prazo de 10 horas. Ele tem aproximadamente Ele apresenta 70 MPa de resistência. 70 MPa de resistência. A longo prazo, a 50 E a largo anos, prazo, ele vai a ter 50 anos, ele vai ter um pouco mais de 50 MPa de resistência. Ou seja, houve É decir, uma queda, hubo porém, uma caída, uma pequena, pero esse foi muito pequeno, se comparado com a utilização de 50 anos. Se comparado com o tempo de utilização de 50 anos. Vamos agora para o tempo de transientes hidráulicos. Quando ocorre transiente Quando ocorre o transiente hidráulico? Basicamente, ocorre quando há um regime de transição de transição como, por exemplo, eu tenho entre os sistemas de alcantarilhas, não? Escoamento permanente. Entre esse que é o processo permanente por algum motivo. Logo eu vou falar quais são esses. Que prontamente eles vão ensinar quais são. Esse regime permanente de escoamento. Esse regime permanente modificado. Ele é modificado. Então, há uma perturbação no regime de escoamento. Há uma perturbação, há uma modificação, há um movimento, não? Que podemos observar aí. E depois de um tempo ele volve a seu estado. Ele volve ao seu estado permanente. Modificação, essa transição. Quando essa modificação, outra transição, essa perturbação, esse câmbio, é onde ocorre o regime transiente em um fenômeno hidráulico. Por exemplo, uma partida de bomba. É uma partida de desligamento de bomba. De uma máquina de bombeio, se cerra uma válvula, abertura de válvula, ou uma abertura de uma válvula. Esse gráfico aqui mostra, por exemplo, esse gráfico ensina, por exemplo, uma pressão inicial PI, que está em regime permanente, uma variação que passou aqui. Houve uma modificação, um movimento e um pico de pressão que vou ter uma pressão máxima que está uma pressão mínima e vou ter também uma pressão mínima que ele vai chamar de subpressão. Essa sobrepressão o tubo é o tubo sendo expandido, que está sendo expandido. E a subpressão é onde entra o vácuo para tentar esmagar, aplastar esse tubo. Tudo ocorre em um intervalo de tempo. Tudo isso ocorre em um tempo determinado. Como isso ocorre? Há uma transformação física, um fenômeno físico dentro dessa tubulação. Fenômeno esse provocado pela água. Que é provocado por a água. A água dentro do tubo tem uma energia cinética. A água dentro do tubo tem uma energia cinética e essa energia cinética foi transformada em energia elástica, energia sonora. Ou seja, eu tenho conservação de energia. Eu tenho conservação de energia. E eu tenho a modificação do tipo de energia. Então, para ilustrar melhor, aqui temos um exemplo de sistema de distribuição de água, onde eu tenho estações elevatórias, temos as estações de tratamento, a parte de reservação de água, a parte reservatório também, a parte de rede de distribuição de água também. Dentre a parte da elevatória, entre todas elas, reservatório tem a parte civil, construção em si. Toda a parte eletromecânica, onde eu tenho tem a parte eletromecânica, onde eu tenho onde tem um motor, o aparato de bombeamento, linha de transmissão,
linhas de transmissão, tubulação em si, que nós chamamos a parte da tubulação em si, das tuberias em si. Dentro da parte do reservatório, nós temos e na parte do reservatório, temos elevado. O reservatório pode ser elevado ou enterrado. Eu tenho a parte da tubulação, que é temos as tuberias, o tubo que entra em reservatório e que sai deste. E eu tenho válvulas. E aí válvulas de controle de nível, por exemplo. De controle de nível. Eu tenho rede de distribuição. Hay uma rede de distribuição onde há as minhas tubulações e eu tenho minhas válvulas. Válvulas diversas de materiais diversos, como as tuberias de materiais diversos. E válvulas de materiais diversos. E as válvulas diversos. Aqui nós vamos falar sobre tubulação. Aqui vamos falar sobre tubulação de PVCO. Aqui um exemplo que pode ocasionar o surgimento dos transientes hidráulicos. Que apareçam o surgimento de transientes hidráulicos, da modificação do regime permanente. O surgimento de escoamento. E também sobre o tema de escoamento. Posso ter esse transiente hidráulico. Eu posso ter esse transiente hidráulico ou por uma abertura, por válvula, por um aparato que se pode bombear. Uma válvula, há uma abertura ou um cierre de válvula. De forma rápida ou lenta. A bomba, ela parando de funcionar. O aparato de bombeio, quando para de iniciar ou iniciando sua partida de forma rápida ou de forma lenta. E em tuberias, eu posso ter um coeficiente hidráulico. E quais são as consequências? Quais são as consequências de um transeunte? Quais são as consequências do transeunte hidráulico? Sob pressões elevadas que podem ocasionar ruptura da tubulação, da rede, sob pressões elevadas que podem provocar colapso da tuberia. Pode ter cavitação severa, pode ter captação severa comprometendo conexões, tubulações e toda a parte de metálica. As vibrações estrutural que ocasiona a vibração das bases de máquinas, dos blocos de ancoragem, ou nos blocos de anclaje, de tubulação, ruptura de tubulação, a magnitude da onda de choque for maior, a magnitude da onda de calor for maior que a resistência mecânica, perdas físicas reais, ou seja, perdas físicas reais, de água, assim, uma perda grande de água. Vai ser a perda. E eu posso ter também e também aí podemos ter a quebra do conjunto do aparato de bombeio. Aqui eu tenho Aqui podemos observar um exemplo de um gráfico que nos ensina no eixo X o tempo, no eixo Y corrente, observando a X e a Y. Isso é o eje da partida de bomba. Direta. A partida direta, triângulo, partida e partida de triângulo e partida eletrônica utilizando um soft starter. A partida mais recomendada, a partida que recomendamos, naturalmente, é a partida de bomba utilizando um soft starter. É exatamente essa linha. Que é exatamente essa linha que se pode apreciar, mais tênua, tanto que também ela é conhecida como partida em rampa, que também é conhecida como partida em rampa, onde não há um aumento instantâneo. Não é um aumento instantâneo e rápido, como se fosse uma aceleração. Da força. Que é parte da consequência de uma força de um impacto maior na parede do tubo. Então, que pode resultar um impacto maior na parede interna do tubo. O impacto da água
que passa por dentro da tuberia vai ser hecha de forma gradual, lenta, tanto para prender ou para apagar. Recordando sempre que isto ocorre em uma operação normal. Isto aqui não passa em la falta de energia. Quando há falta de energia, há um desligamento no conjunto de motor e aparato de bomba, e com ao apagar esse aparato, há um surgimento de consciente hidráulico. Aí é onde temos que estar atentos. Que a tubulação suporte uma grande parte dessa onda de choque. E nós só temos que ter dispositivos de proteção, como válvulas de alívio, ou ventosas, ou dispositivos pneumáticos. Então, para um estudo correto, uma investigação correta, né, há que haver uma simulação computacional. Teremos vários softwares no mercado que nos podem auxiliar com esse controle. Estações de bombeio, que prende ou que apaga, simulações de válvulas que se cerram, simulação de várias condições. Então, dentro do projeto, a contratista, o contratante, é necessário fazer simulações desse material e entender como isso funciona dentro do seu projeto, para que você pueda atender um melhor entendimento de como utilizar da melhor forma e que resista mecanicamente a essa onda de choque provocada por um transeunte hidráulico, transiente hidráulico. Falando em bomba, eu vou falar brevemente de alguns tipos de Falando de los tipos de bomba, de aparatos de bombeio, há bombas cinéticas e bombas de deslocamento positivo. Dentro das bombas cinéticas, nós temos bombas centrífugas, periféricas, especiais. E nas bombas de deslocamento positivo, teremos bombas alternativas e rotativas. O tipo mais utilizado em saneamento são as bombas centrífugas. Dentro desse grande quadro, as que mais utilizamos são as bombas centrífugas. Elas podem ser fluxo radial, fluxo mixto ou fluxo axial. Eu vou agora passar um vídeo. Eu gostaria apresentar-lhes um vídeo para que podamos entender como conhecido golpe de Ariete. É famoso, muita gente relaciona conhecido como de Ariete. Muitas pessoas relacionam o golpe de Ariete ao transeunte hidráulico. Golpe de Ariete, ele é produto. O golpe de Ariete é um produto do coeficiente hidráulico, do transeunte hidráulico. O transiente em si. Ele não é o transiente em si. O golpe de Ariete é nada menos que um sonido, como se fosse um golpe na parede da água, em la parede, a parede interna do tubo. Esse golpe passa justamente porque a bomba, por exemplo, que é exposta, que apresenta uma energia cinética dentro do lago para mover-se, deslocar-se de um local ao outro, e para passar de forma rápida, e toda a coluna de água que estava deslocando-se para o outro ponto, chega a uma certa distância que não tem mais energia para mover-se, e ele retorna ao local de origem. Esse regresso ocasiona um golpe mecânico que, dependendo se há ou não dispositivos de proteção, pode romper a tubulação. Conexões e bombas. Vamos poner atenção no vídeo.
esse vídeo mostra exatamente a partida da bomba em rampa. Esse vídeo nos mostra exatamente a partida da bomba na rampa, choque, mas muito sutil, o desligamento da rampa, onde há golpe, pero muito sutil. Dos materiais, o impacto que é impacto que a resistência mecânica dos materiais resistência do material han recebido o golpe e apresentam a resistência do material. Nos podem ensinar a resistência do material. Sim, e se pode escutar claramente a parte final do vídeo, onde o golpe é muito mais intenso. Obviamente que no vídeo não se pode apreciar a magnitude máxima para romper tubulações. É somente vídeo ilustrativo. A onda de choque funciona. É algo somente sonoro que se pode apreciar. Em que a onda de choque, e para ensinar como a onda de choque funciona. Vamos prestar atenção agora onde há no segundo, abertura e fechamento em uma válvula. Na segunda tuberia, controlar a onda de choque. onde há abertura e cierre da válvula. Essa válvula ajuda a controlar a onda de choque, o golpe, o impacto. A necessidade de dispositivos de proteção. E isso reforça novamente que há a necessidade de dispositivos de proteção para minimizar os efeitos dentro desses golpes hidráulicos. Vídeo breve. Depois da explicação, vou ensinar o vídeo mais uma vez, como é vídeo assim muito rápido. Detalhes que eu sinalizei agora. Sobre a explicação desses detalhes que les ensinei agora. Vou passar o vídeo novamente. Vou ensinar novamente o vídeo. Depois da segunda vez que assistiram o vídeo, vocês conseguiram... Depois da segunda vez que miraram o vídeo, vocês lograram visualizar a válvula cerrando e a válvula abrindo, o som maior, a válvula quando não se abre, que quando não se cierra, é um sonido um pouco mais elevado, um sonido menos elevado, ok? Vamos aí. Então, todo sistema de todo o sistema de água possui a curva do sistema. Que essa curva de saneamento ou de alcantarilhas recebe a curva do sistema. Que essa curva llena, contínua, que encontra a curva da bomba em um ponto de operação. Podemos observar, não? Esse ponto de operação chama de ponto óptimo do sistema. Então, a grande ideia aqui para um sistema de reservatório é que se trabalha dentro de um padrão projetado, dentro do sistema organizado. É necessário alcançar o ponto de operação, permanecer no ponto de operação. Diminuição do consumo de energia. É muito importante, principalmente para diminuição do consumo de energia, satisfação do cliente, melhor desempenho e, com consequência, satisfação do cliente. Que nós outros queremos sempre buscar e apresentar uma boa pressão dentro do sistema da bomba. A bomba não se vai romper com facilidade. É decir, vamos a ter
mais um ritmo de água sendo ofertada para o nosso consumidor. Ele vai receber uma melhor qualidade de produto. Critérios são levados em conta então, alguns em consideração na escolha critérios do diâmetro de uma tubulação que há que ter em conta. Material. Em consideração, quando estamos buscando um sistema de tubulação, quanto ao seu diâmetro e parâmetros hidráulicos e parâmetros econômicos. Ideal é para assim nós termos o melhor é que se pode unir os dois mundos, não? Funcionamento a um custo para assim ter melhores condições de funcionamento a um custo atingir não tão elevado a plena vida e onde se pueda alcançar e detalhe importante e se pueda desfrutar da vida útil desse produto. A tubulação e uma coisa muito importante, um detalhe muito importante, nós temos que dimensionar a tubulação e todo o sistema de minimizar repito a vida útil desses produtos hidráulicos. Para dimensionar a magnitude. Eu gostaria de reforçar, há que fazer simulação hidráulica para dimensionar a magnitude. E um detalhe muito importante. Tem algumas expressões para quem faz o projeto de tubulação, o sistema de tuberias, há algumas expressões para pressão. Também tem algumas quem fabrica a tubulação também tem algumas expressões para pressão. Sempre tem que resumido, observar as recomendações. As pessoas que vão projetar sempre têm que observar as recomendações do fabricante. E pressão máxima, seja principalmente coeficiente de segurança e pressão máxima, se a pressão máxima de serviço, se a pressão máxima de operação ou pressão máxima de teste. Quem projeta tem que estar sempre trabalhar com níveis abaixo desses valores, porque você pode estar em outro aspecto chamado fadiga. Vamos falar sobre um estudo de caso de uma adutora. Vamos falar sobre um estudo de caso de uma adutora, uma estação de tratamento que foi projetada e construída no Brasil, na cidade de Limoeiro, no estado de Pernambuco, em Brasília. Na cidade que está ao norte de Brasília. Aqui nós temos um mapa Aqui nós temos um mapa da cidade onde ocorreu a Temos um mapa geográfico da cidade onde ocorreu. Vermelho é a cidade de Limoeiro. Onde foi construída a adutora? Está circulado e de color rojo está a cidade de Limoeiro. Podemos observar. Então, essa é o sistema de tuberias que foram estudadas e simuladas. Aí, na parte mais elevada, na zona aérea, na parte superior, ela está a estação de tratamento, onde ela leva a água tratada para reservatórios. A tubulação que foi projetada e que dentre esses reservatórios, essa água será distribuída para as cidades. Esse sistema de tuberia foi projetado e foi instalado. Nominal 250 mm. É uma tubulação que elástica. De um diâmetro nominal de 250 mm. E em todas conjunto as elástica, a gente visualiza uma série de blocos de ancoragem. Em todas as bolsas. Isso então, podemos visualizar uma série de blocos de concreto, não? Que serve como anclaje. Isso é para recordar, no início do nosso congresso, que uma das coisas que o transiente hidráulico causa é vibração. Aqui também pode acontecer ocorrer vibração. Então, foram postos esse sistema de anclaje para posicionar e deixar de forma fija sobre o piso. E para finalizar, a adutora, construída com duas foi projetada de alto rendimento.
construída com duas ventosas de 250 de alto rendimento. Em concreto armado, onde tem uma ventosa. Aqui outra foto, uma foto de ensina a caja de concreto de hormigão. Quebra e roubo da ventosa. E hicimos essa caja de hormigão para evitar o vandalismo ou roubo. A tubulação, ela foi projetada e simulada. Então, a tubulação, o sistema de tuberias, ele foi projetada e simulada. Para simular, é necessário termos um levantamento, uma investigação de pluviométrico do terreno, do local, para entender a extensão e a variação dessa ruta, desses pontos altos e dos pontos baixos. Nossas ventosas. E saber exatamente onde vamos colocar nossas ventosas. Esse sistema de anclaje. A cada 20 metros nos põe cada um desses sistemas de anclaje para que se possam equilibrar e em caso de movimentos, não? É o desnível geográfico que começa a 250, aqui a um ponto 252 e termina aproximadamente uns 55 em 190 mais ou menos. Desnível geométrico. Então temos mais ou menos entre 50 e 65 a média, o promédio de desnivelamento. O esquema da adutora. Aqui está um boceto da adutora. Se transformou nesse esquema, onde eu tenho no topo. Temos aqui na parte superior um plano altimétrico e apresenta onde há uma estação de tratamento de água, uma válvula com um sistema de rebe, a tubulação, e o meu reservatório apoiado. Mais abaixo, uma outra válvula aqui também que está coberta por rebe. Vamos aqui há os dados da simulação. O trecho T2. Vamos destacar o trecho mais longo e o trecho. O preenchimento T2 é o tramo T2. Os outros trechos, e é um outro tramo a saída da ETA até a válvula, onde podemos observar o tratamento topográfico. Da válvula até os outros tramos é a saída até a válvula ou da válvula até ligada ao reservatório. Ou seja, são tramos curtos onde não há então, esse trecho maior, grandes magnitudes, não apresenta um impacto de grande magnitude. Então, esse tramo maior, ele tem 516, quase 507 metros de extensão. No lado onde está circulado, nós temos um A, metro por segundo, onde é a aceleração. Como podemos aqui, está circulado em rojo. Na parte de cima é do tubo de ferro onde se apresenta a celeridade ou aceleração da onda. E na parte superior do tubo, e na parte de baixo, essa onda de impacto está mais ou menos 150 metros por segundo. E na parte mais inferior, temos os dados e a simulação do tubo PVCO, que é a onda de impacto que está a 257 metros por segundo. 250. Então, superior, parte superior, ferro fundido, 250. e a parte mais abaixo, tubo de PVCO, DN, 250. 950 metros por segundo. Celeridade da onda, 950 metros por segundo. Onda de choque do PVCO, 957 metros por segundo. Onda de impacto do PVCO, 957 metros por segundo. De quase 4 vezes. Este somente é uma variação de quase 4 vezes. Propagação da onda de choque. Para ser mais preciso, é
la velocità di propagazione della onda di choque del tubo de PVCO é 69 vezes menor do que tubo de ferro fundido. É decir, a magnitude do impacto em tubo de PVCO vai ser menor comparado com o tubo de ferro fundido. Nesse estudo, neste caso. Por isso, a importância da simulação hidráulica e das condições de contorno adequadas para cada simulação. Na tabela, vamos prestar atenção dessas informações que estão na tabela, vamos prestar atenção em lá coluna 20, o PVCO, que para o tubo de ferro são de 258, para o PVCO são 250,8, 258,8, solo agregando outra informação em de ferro, em el tubo de PVC de ferro, encaixar tubo PVCO em tubo eles se podem cambiar. Eu posso conectar tanto tubo de ferro como tubo de PVCO sem necessidade de conexão. Eu posso conectar um com o outro diretamente. A espessura, o tubo de ferro 5.5 e o tubo... Poner atenção na coluna que tem a letra R, que é o tubo de ferro de 5.5 e o tubo de PVCO de 7.6. Um pouco sobre celeridade da onda de choque. Pela fórmula de Aliyev, a celeridade... Vamos falar um pouco sobre a celeridade contra o tema do impacto. É dada pela fórmula A igual a celeridade da toma de pressão em água é dada pela forma A, que é igual a 9.900 dividido pela raiz quadrada de 48,3 mais K, que se multiplica D sobre E. Quem é a letra A? Vamos explicar. A celeridade da onda em metros por segundo. Quem é o E? Quem é a letra D? Representa diâmetro interno da tubulação. A letra E representa o espessor da parede da tubulação. E a letra K é o coeficiente que relaciona e que depende do módulo de elasticidade do material. O K do ferro fundido, que é 1. Só para observar um ponto, eu agarrei o K de ferro fundido e o K do PVC, do material de PVC, que se orientado D, que é o diâmetro, que é 18. E E, que é a espessura. Então, temos D, E, que é o diâmetro, e E. Coloca uma espessura D, que é o diâmetro, e E, que é a espessura. Que é o caso do é dizer, quando ponemos uma espessura maior, D sobre E fica menor. Que é o caso do PVCO. Quando esse coeficiente D sobre E é menor. Que no caso, quando se multiplica um par, é 18 vezes maior. Que neste caso, do PVCO é 18 vezes maior. Por isso que a celeridade todo esse denominador fica menor. É menor. Por isso que a celeridade da onda de impacto é menor que a celeridade da onda de choque do tubo de ferro fundido. Ao E, principalmente. Devido à letra K, ao ponto K, devido ao E, principalmente, e depois por o diâmetro interno. Foram feitas 4 simulações. A simulação de tubo de ferro fundido. Foram hechas 4 simulações. Com proteção ao a simulação de ferro fundido sem proteção e com proteção a los transientes hidráulicos. O tubo de PVCO sem proteção com proteção. As envoltórias da aqui nessa figura nós só temos o que envolve a sobrepressão e a subpressão da tuberia de ferro fundido de 250. A sobrepressão para o tubo sem dispositivo de segurança que dá a ordem de 560 MCA. O tubo de ferro romperia. Aqui agora a figura da sobrepressão, sem dispositivos. Melhor, das envoltórias
Aqui agora queremos ensinar a figura da sobrepressão das envoltórias do tubo de PVCO DN 250, classe 16, semipositivo de proteção. Sem dispositivo de proteção. Fica para a ordem de 170, 180 MCA. Do tubo de ferro fundido agora, as envoltórias do tubo de ferro fundido DN 250, classe 7, com dispositivo de proteção. Caiu para onde 370. É dizer, ha diminuído mais de 200 MCA. O tubo de ferro suporta. Essa ordem aqui, essa ordem de grandeza, o tubo de ferro suporta. Material que não aguentaria. Então, todo dispositivo, então só hemos traído um material que nós aguentaria para um material que aguenta, que tem uma resistência muito mais grande. Simplesmente por la simulação correta, fomos corretos nas corretas condições e dispositivos de segurança. Para ter uma ideia, aqui estão as pressões das ventosas quando houve a situação do tubo de ferro fundido. Se podemos ver uma grande variação de pressão, chegando à ordem de PN40. Admitido nas ventosas em litro. Aqui temos um volume de água, o volume de ar, isso basicamente um grande volume de ar que é ocorrido dentro das ventosas. Isso basicamente para evitar um colapso por el vácuo quando há um transiente hidráulico. Nas ventosas. E aqui, a expulsão de água, quando se expulsa dentro das ventosas, miremos como, mais ao final, que é onde está chegando a área do reservatório, há um grande volume de expulsão de água. É dizer, essas ventosas estão trabalhando a plena carga. Aqui a envoltória. Por isso que é uma ventosa de alto rendimento. Aqui é a envoltória do tubo de PVCO DN 250, classe 16, com dispositivo de proteção. Na pressão das ventosas, que basicamente nós notamos que na pressão das ventosas, que basicamente só há uma grande pressão ao momento da saída da estação de tratamento de água. Depois vai diminuindo lentamente e gradual volume de ar admitido hasta a chegada ao reservatório indicado. Grande volume de ar de novo, volume de ar admitido. Na saída da reta, um grande volume de ar admitido. Depois há uma diminuição dessa quantidade de aire. Depois, constante. Volume de ar expulso novamente na saída. Depois, constante. Praticamente zero, acercando-se a zero. Então, aqui estão algumas referências que eu utilizei nessa apresentação e nesse estúdio. Muitas graças a todos.